Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Aconteceu hoje o lançamento da Expo Direto Cotrijal 2025. Esse evento reúne as principais lideranças do agro gaúcho e dá o tom dos principais temas da feira, que é realizada em março. Eu estive lá, vamos ver como foi. Com o salão de eventos lotado, o lançamento da Expo Direto Cotrijal 2025 em Porto Alegre reuniu as principais lideranças, políticos de todas as esferas e autoridades do agronegócio gaúcho. A feira, que acontece de 10 a 14 de março em Não Me Toque, no Planalto Médio, é palco desde o ano 2000 dos principais debates do setor. No ano de 2025, estamos comemorando 25 anos de Expo Direto. E por uma felicidade nossa, a ONU denominou o Ano Internacional do Cooperativismo. Isso realmente mostra para o mundo a importância que o cooperativismo tem. Nos municípios que existe o cooperativismo, o índice de desenvolvimento humano ele é muito superior aos municípios que ainda não têm o cooperativismo. Então, isso é realmente um reconhecimento e uma gratidão muito grande. Nessa caminhada dos 25 anos, muitos de vocês iniciaram com nós. Foi lá no ano 2000, quando tivemos uma ideia conjunta de fazer uma exposição no interior do estado do Rio Grande do Sul, na região produtora, uma exposição focada em tecnologia, inovação e oportunidade de negócio. E aí tivemos grandes desafios, porque não se permitiu, e até hoje não se permite bebida alcoólica, não tem almoço nos standard, inicia às 8, encerra às 18, inicia com o hino nacional, encerra com o hino do Rio Grande. E dentro desse conceito, as empresas expositoras, no setor de máquinas e equipamentos, no setor de produção vegetal, produção animal, pequena propriedade, universidades, agricultura familiar, meio ambiente, conseguimos estruturar um parque de exposição, que no ano de 2000 tinha 32 hectares, e hoje já estamos com 132 hectares com as ampliações ocorridas ao longo dos anos. O primeiro ano foi 41 mil pessoas. A média é 320 mil pessoas, 95% é focada no negócio, na família, no produtor. Mas esse último ano teve um fato que fugiu um pouquinho da regra, que o público foi 377 mil, pela presença do então presidente Bolsonaro, que levou público que não é costumeiro aí na exposição. Então o nosso público gira em 320, e nós não vamos fazer competição de número de pessoas. O que importa para o expositor é quem vai lá para ver tecnologia, inovação e ter oportunidade de negócio. Também, no ano 2000, 114 expositores e hoje 577 expositores, com mais de 200 empresas aguardando oportunidade. O presidente Ney Mânica deu o tom de otimismo para a safra gaúcha, mas pontuou que o debate político deve unir todas as entidades do setor em prol de uma solução para os produtores. Nós vamos enfrentar sim, pessoal. Tem regiões que têm uma produção boa, a grande maioria tem problemas, e nós não podemos deixar de registrar isso e de nos unirmos em busca de apoio do governo federal. Pessoal, eu estou há 50 anos no meio do cooperativismo, passamos por muitas crises, mas neste momento nós precisamos mais uma vez a sensibilidade do governo federal, e aí passa muito, senhores deputados, senhores senadores, do trabalho da Câmara Federal, do Senado Federal, de mostrar a realidade. Porque o Brasil diz, mais uma choradeira dos gaúchos. Não é isso, nós temos que ter estratégia de mostrar realmente a realidade do Rio Grande. E junto com o governo do estado, nós vamos precisar fazer esse trabalho. O endividamento do produtor ele é muito grande. Todos os anos que deu seca, tanto a cooperativa, o comerciante, como as entidades, bancos, prorrogaram para o ano seguinte, por 2 anos, com juros que hoje é praticado no Brasil, é impossível a sobrevivência do homem no campo. Então, nós precisamos voltar a falar, e esse é o projeto que depois poderá ser discutido pelas entidades. Eu peço que todas as entidades participem. Não pode ser um projeto de uma entidade, tem que ser um projeto do agro do Rio Grande. Todas as entidades têm que ser ouvidas e tem que montar um documento só. Por isso que eu digo, nós precisamos
um alongamento, uma nova securitização, que há 20 e poucos anos atrás foi feito. Não é alongamento, mandar no banco, prorroga, pede uma certidão, é simples, é um empréstimo federal, não é perdão de dívida, com prazo longo e com juros compatíveis com a realidade. Temas relacionados à estiagem e à crise enfrentada pelos produtores, além de irrigação e reservação de água, pontuaram os discursos. O presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas, destacou a importância de unir esforços. Eu creio que o jeito de a gente enfrentar essas questões é através da união de esforços do setor privado e do setor público. Eu sou daqueles que acredita que tem eleições, a gente elege prefeito, vereadores, a gente elege governador, deputados e deputadas, a gente elege senadores, deputados federais, presidente da República, mas terminada a eleição, tomada a decisão soberana do povo, cabe aos governos de se sentarem e discutirem para trabalharem juntos em prol da sociedade. Eu creio que, mesmo agora, nas enchentes que tivemos, a gente assistiu algo nesse sentido. Eu quero parabenizar o governador, que junto com os prefeitos, junto com o presidente da República, junto com os deputados, deputadas, senadores, tiveram capacidade de dialogar, tentar encontrar as soluções possíveis dentro do espaço fiscal que o Estado tem, dentro do espaço fiscal que a União tem, para, num momento tão difícil, termos o socorro, se não o ideal, o necessário, mas que foi extremamente importante. O representante da Câmara Federal, deputado Pedro Westphalen, fez um alerta sobre a condição do agro gaúcho. E o Estado, que foi o responsável pela colonização e por alavancar o setor primário que faz do Brasil hoje uma potência no setor alimentar, hoje está na UTI, que é o Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos com um respirador. Há 5 anos, com problemas que vêm da enchente, da seca, e é o Estado que responde bem, e nesse momento o Ney, ao falar aqui, balizou o tema das nossas falas e do que tem que ser feito. Em primeiro lugar, despolitizar esse momento. Tanto Westphalen como o senador Luiz Carlos Reis destacaram a importância do projeto protocolado na semana passada, que prevê uma nova securitização. A crise provocada pela estiagem e, especialmente, a irrigação e a reservação de água estiveram presentes nos discursos. O governador Eduardo Leite fez um apelo aos presentes. Eu peço também ajuda aqui a todos que se envolvem com a causa do agronegócio, para que nós possamos mobilizar os nossos produtores para acessar os programas que nós estamos colocando em prática no Estado. E, claro, me colocar à disposição também aqui as entidades que representam o setor para fazer os ajustes, os aprimoramentos, as melhorias necessárias nos programas que nós já criamos para conseguir atingir esses objetivos. Mas é importante mencionar que nós, nesses últimos anos, tivemos, por exemplo, a dispensa de licenciamento para os pivôs de irrigação, que não precisam mais passar por licenciamento, assim como nós tivemos estabelecimento da licença única para os micro e pequenos empreendimentos, para facilitar a burocracia para a reservação de água, assim como nós avançamos repassando aos municípios o direito de fazer o licenciamento em açudes e barramentos de 5 a 25 hectares, porque até 5 hectares estão dispensados, mas de 5 a 25 hectares ser possível o licenciamento pelo município, multiplicando o número de licenciadores, portanto, porque se a gente não consegue eliminar completamente a burocracia, e nem devemos, porque há uma necessidade de regulação e de acompanhamento, mas nós precisamos facilitar ao extremo, e isso envolve também não centralizar na estrutura do Estado, através da FEPAM, esses licenciamentos, e compartilharmos essa responsabilidade com os municípios. E, além disso, e de outras iniciativas, como melhorias no sistema de outorgas do Estado, entre outras ações. Agora, o acordo que conseguimos fazer com a participação do Ministério Público, do Poder Judiciário, sobre o bioma Pampa, que também vai nos ajudar agora no decreto que vem pela frente, para resolver boa parte do conflito estabelecido que cerceava a evolução
de planos mais robustos para irrigação em várias regiões do estado, nós também criamos um programa, o Superestiagem, que coloca até R$100 mil por parte do governo do estado por empreendimento como um subsídio, de que é um prêmio. O estado, né, aquele que fizer investimento em irrigação, o estado paga R$100 mil, até R$100 mil, ou 20% do valor do investimento, para estimular a irrigação. Leite não fugiu da questão política e defendeu o agro gaúcho em um recado ao governo federal. O povo gaúcho é grato, nós sabemos agradecer pelo que se fez por nós, mas nós também sabemos o que é nosso por direito e o direito do nosso povo que trabalha, que empreende, que gera riqueza e que precisa ver neste pacto federativo se dirigir ao nosso estado, que historicamente contribui com mais do que nos é destinado, saber demandar o que é nosso. E não estou falando isso em relação a este governo federal, a qualquer governo, fosse ele qual fosse. Porque, inclusive, na última eleição, quando me apresentei para um segundo mandato ao povo gaúcho, eu justamente dizia: o Rio Grande do Sul não é mera extensão de Brasília. Aqueles que se abraçavam num candidato ou no outro esquecem a história que esse estado tem, e aqui no Palácio Piratini não está simplesmente alguém para ficar elogiando, abraçando ou tirando fotografias com quem quer que seja que se estabeleça no Palácio Planalto. Nós estamos aqui para demandar o que é de direito do Rio Grande do Sul. Depois, na entrevista coletiva, o presidente Ney Mânica pediu a colaboração de todas as entidades em torno de um projeto único que contribua para uma solução efetiva dos problemas dos produtores gaúchos. Não adianta nós fazer movimento isolado. Pressão, tem certas pressões que funcionam e outras são negativas. O que nós temos é articulação. É as entidades, junto com o governo, aqui que nós fazemos, demonstrar a realidade. Infelizmente, no Brasil, a pressão às vezes funciona, mas não é sempre pela pressão. Então, nós temos, junto com a SOS, junto com a PER, junto com a soja, com as entidades, buscar um documento só, todo mundo quer o mesmo objetivo. E sobre o projeto de securitização, o pedido é para que a solução venha para os produtores que têm condições de ser competitivos, mas que vêm sendo afetados pelas questões climáticas. Nós sabemos que tem muitos produtores inviabilizados que não usam gestão e não usam tecnologia. Não é para este produtor que não vai ter capacidade de pagar, mesmo alongando, não é isso que nós queremos. Nós queremos para aqueles produtores que têm gestão, que tem produtividade, que permaneça no campo, sim, porque vai ver realmente uma migração. Se um não plantar porque sai da atividade, o vizinho assume. Essas coisas. Então, fique bem claro, não estamos pedindo que seja feita no varejo, tem critérios de financiamento, tem critérios de garantia, tem que analisar a gestão. Nós somos favoráveis para quem tem capacidade de produção, para quem tem gestão na propriedade. Senão quebra todo mundo, assim como é o poder público que tem que ter gestão na sua administração. Então, ficar bem claro, tá aí, nós precisamos dar viabilidade para aqueles produtores que têm gestão, capacidade de pagamento. Infelizmente, todos serão atingidos? Não, mas a grande maioria sim. E para encerrar, fui eleita pelos colegas para representar a imprensa na fala final do presidente Mânica. Confira. Então, em seu nome, Thaís, a organização da Expo Direto quer agradecer vocês da imprensa por tudo que vocês têm feito. Vocês sempre foram parceiros nos momentos lá atrás, quando a gente falava que em 2005 tinha um ano de crise, não era para fazer Expo Direto. E nós falamos e nós falávamos para vocês. Vamos falar positivamente, vamos falar em otimismo. Nos momentos de dificuldade não é de nós falar negativamente. Vamos incentivar o público a vir. O público veio na exposição, o parque estava maravilhoso porque tinha irrigação, o produtor chegava lá desanimado, saía motivado, é lógico. E depois na propriedade ele tinha outra realidade. Então nós precisamos de vocês nesse momento difícil, convidar as pessoas para que venham lá para nós buscar a solução. A Granja na TV faz um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre o mercado de grãos e também sobre como fica o tempo para os próximos dias. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV. Já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou, seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação.
A Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Seu futuro começa na Ubra. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. Segunda-feira é dia de acompanharmos as movimentações de mercado de grãos e da economia com o Gabriel Souza, analista da plataforma Grão Direto. Tudo bem, Gabriel? Quais são os principais tópicos da semana no que diz respeito ao mercado de grãos? Olá, Thaís. Olá, pessoal. Bom, vamos para um contexto geral, né, semanal, que a gente pode ter durante essa semana. Bom, essa semana acho que o principal marco dela, né, amanhã sai o relatório do SGA, o relatório de oferta e demanda norte-americano, que acaba impactando, né, dados do mundo inteiro, porque tem demanda chinesa, tem produção brasileira, produção global, então isso acaba, né, mostrando um pouco de direcionamento do que vai ter de produto e o que a demanda vai absorver disso. Então, esse relatório sai amanhã, às 14h, pode trazer algum impacto ali com relação à formação de preço, né, porque pode impactar em Chicago e ser refletido aqui nos nossos preços nacionais. Para isso acontecer, né, para ter esse reflexo mais concreto no preço nacional, a gente precisa entender o comportamento de como que as trades, né, os compradores aqui, os exportadores vão se comportar durante a questão ali de outras variáveis, né, como o dólar e frete também, que acaba impactando nessa formação de preço. Mas, no geral, né, o que a gente tem de estimativa para esse relatório é que esse relatório possa trazer ali uma certa estabilidade do que já vem sendo divulgado. A gente sabe que o relatório do SGA, né, o passado, eles divulgaram na faixa de 169 milhões de toneladas da produção brasileira de soja, e, né, por mais que a gente está, né, em algumas regiões pontuais passando por questões de problemas climáticos e tudo mais, isso pode impactar nos números. No geral, o SGA já está com um dos menores números a ser divulgados, né? Então a gente tem algumas outras consultorias divulgando aí na faixa de 174 milhões de toneladas, né? 172, 173. Então, o SGA já está com um número mais reduzido que essas outras consultorias, então pode ser que não tenha, né, nenhum ajuste mais relevante nesse relatório de amanhã. Então isso acaba trazendo uma certa normalidade de preço. Porém, caso venha alguma redução, né, considerando problemas climáticos do Brasil e até esse atraso, né, na questão da colheita, que pode também impactar no volume a ser produzido ali da safrinha de milho do Brasil, pode ter uma volatilidade a partir de amanhã. Então hoje, né, a gente vê o mercado um pouco mais travado, então o Chicago ali tenta respirar de uma maneira um pouco mais devagar, mas isso pode trazer algum impacto. Outro ponto, né, que vai acabar interferindo nisso por conta dessas taxações, né, o que o Trump vem comentando com relação a taxar alguns países, né, e até replicar taxas que os países aplicam em produto deles. Então, o Brasil é um dos países que acaba taxando, né, esses produtos oriundos dos Estados Unidos, e agora a gente pode, né, ver alguma coisa, até vamos dizer assim, uma retaliação dessas tarifas. Tem 2 pontos, né, 2 mundos nessa questão de tarifas, né, impostas pelo Trump. O Trump e a China, nessa guerra comercial que vem se estruturando com relação a essas tarifas, pode gerar desgaste ali da exportação da soja norte-americana com destino à China. Isso abre portas aqui para a nossa soja brasileira. Então, pode ter um aquecimento dessa demanda da nossa soja. Como a gente vai ter uma superprodução, né, uma estimativa de super safra, isso pode acabar impactando nos preços brasileiros aqui, né, mexendo com o prêmio e valorizando um pouco mais nossa soja. Então, de certa forma, o produtor tem que se atentar a esses fatos, mas também a gente tem que olhar esse panorama geral que os Estados Unidos acaba tendo, né, com essas questões e algumas ameaças de taxar ainda mais nossos produtos e produtos que eh, vêm dos Estados Unidos pode ficar ainda mais caro. Então, acho que são esses pontos da semana, a gente tem que ficar atento, né, a partir da manhã, como que o mercado vai absorver esses números da SGA de uma maneira geral, né, não só de produção Brasil, mas uma demanda global, e vamos analisar, né, vamos buscar boas oportunidades de negócio no decorrer dessa semana que podem ser ocasionadas. Muito obrigado e uma boa semana a todos. E vamos saber como vai ficar o tempo para a produção nos próximos dias com o meteorologista e diretor da Ignitia Weather para a América Latina, João Castro. Olá, João. Na semana passada até veio chuva, mas o Rio Grande do Sul derreteu. O que podemos esperar para a próxima semana?
Olá, Thaís, tudo bem? Pois é, na semana passada tivemos alguns recordes de temperatura, assim como nós havíamos falado aqui no nosso comentário, né? Especialmente a fronteira oeste, o noroeste do estado, foi aí, né, sofreu, digamos assim, com as temperaturas extremamente elevadas. Região de Quaraí, por exemplo, lá, bem na fronteira oeste mesmo, divisa ali com o Uruguai, as temperaturas ultrapassaram os 40 graus. Então, volumes, níveis aí de temperatura, né, extremamente elevados e nocivos aí para a cultura agrícola, seja ela qual for, né? Seja áreas de soja, seja áreas de milho. Então, esse calor excessivo, geralmente, né? E ele acaba trazendo muitos transtornos, deficiência hídrica para as plantas que acabam sentindo esse impacto aí do estresse hídrico. Mas a boa notícia, Thaís, é que agora, para essa semana, nós temos algumas mudanças significativas, algumas mudanças importantes no padrão de tempo, tá? Já de terça para quarta-feira, ali mais ou menos, né? Nessa madrugada, vamos dizer assim, a gente tem a passagem, vamos dizer, de uma frente fria muito intensa que vai estar se formando lá na fronteira, no litoral da Argentina, né? E essa frente fria ela atinge a primeira fronteira sul. Então, aqui eu chamo a atenção do produtor, porque essa frente fria ela vai avançar e vai encontrar esse ambiente de bastante temperatura bastante elevada, né? Que a gente vem encontrando aí nos últimos dias. As temperaturas elas estão próximas a 30 graus, até além disso, em várias regiões. Então, o choque dessa frente fria com esse ambiente extremamente quente, ele já deve provocar temporais aí, e que em algumas regiões podem ser até de formas mais isoladas, tá? Vento, uma rajada de vento e eventualmente até pedra aí de forma mais localizada. Isso aí acontece de terça para quarta. Então, essa frente fria ela avança, atinge primeiro a fronteira sul, pega de Santa Vitória, Chuí, Pelotas, Bagé, vai subindo e se espalha pelo estado na quarta-feira. Os volumes esperados aí, Thaís, até 30 milímetros, 40 de forma mais localizada, ali, começando com 10, 15, podendo chegar até uns 40. Pontualmente, o volume pode ser mais elevado, tá? Porque, como eu falei, tem esse choque aí dessa frente fria subindo, que ela levanta, então, né, o ar está bastante instável por conta da temperatura elevada. Isso aí pode provocar temporais isolados com volumes aí um pouco mais elevados. Mas esse não é o principal fator, Thaís, tá? Então, a gente tem esse evento aí de terça para quarta, essa frente fria ela vai estar lá no oceano, ela passa bem rápido o ciclone, né? Ele se desloca rapidamente e leva a chuva embora. Porém, uma nova área de instabilidade, agora provocada principalmente por conta do calor excessivo lá no norte da Argentina, essa instabilidade toda ela avança, né? Irá avançar também para o estado, mais ali no fim da semana. E aí, Thaís, nós vamos ter uma condição de volumes extremamente elevados que deve atingir o estado aí ao longo de todo o final de semana, e é os primeiros indicativos aí mostrando essa tendência de chuva constante, pelo menos até a próxima quarta. Então, na próxima segunda-feira a gente volta aqui e dá uma conferida nesse cenário. Mas os volumes aí nessa segunda leva de chuva, vamos dizer assim, que deve começar ali pela sexta, eles tendem a ser muito mais elevados ainda. Então, a gente não descarta aí volumes acima de 60, 70 milímetros de forma mais pontual já para o próximo final de semana. E as temperaturas, João, devem cair? Bom, Thaís, em relação às temperaturas, o que a gente espera, né? De fato, um alívio. Então, a gente tem essa frente fria que ela vai passar, diminui um pouco as temperaturas, aí as máximas já não devem chegar ali a 26, não devem ultrapassar esse valor, tá? Ainda é um valor razoavelmente alto, né? Mas é um valor que está, digamos assim, aderente com o esperado para o verão. Pelo menos aquele alívio lá de 40 graus, né? Ele acontece. Então, a gente espera ali, especialmente na parte mais central, sul e até norte do estado. Só mais ou menos ali a fronteira oeste, que deve seguir com as temperaturas um pouco elevadas, mas ainda longe lá daquele extremo de 40, tá? Agora eu quero te convidar para assistir esse material enviado pelo produtor Fábio Cita, de Marau, região noroeste do estado, uma situação bem dramática por lá, João. Aqui, pessoal, ó, aqui é o norte do Rio Grande do Sul, que não, até 15 dias atrás não tinha faltado nada de chuva. Olha o jeito que tá a lavoura aí, ó. Ó, soja, ó. Ó. Não tem nada de grão, ó. E a folha tudo, ó. Ó. Aí, ó. Ó. Olha. Olha. Ele tava começando a encher o grão. Tava a coisa mais linda, o soja. Era um soja que no meu ver não baixava de 70 por hectare. Mas olha aí, ó. Tudo assim, ó. Tudo assim.
folhas, ó, não tem mais nenhuma folha, ó. Mais uma semana de sol, essas aqui vão se ir também. Podia encher a cachopa em cima. Aí, ó, não tem grão, ó. Ó. Isso aí é a situação. Isso que o norte do Rio Grande do Sul tinha pegado uma chuva a mais aqui, nós aqui tava bom. E agora aí, tudo assim, ó. Tô fazendo crack, ó. 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 Pois é, Thaís, estamos vendo aí nas imagens, né, do amigo produtor que mandou para a produção, né? A gente consegue ver claramente aí os efeitos de estresse hídrico, né? Folhas secas, tanto na área de milho quanto na área de soja. Na área de soja ali que até ela se desenvolveu muito bem, está com uma altura boa, mas só que daí logo na sequência veio essa onda de calor aí, essa estiagem, a gente tem aí já mais de 30 dias em algumas regiões, né, com pouquíssima chuva e temperaturas elevadas. Então isso é o efeito direto do estresse hídrico que a planta faz, ela tenta se proteger, ela fecha os estômatos, para de fazer fotossíntese e aí começa a ter aí folha seca, começa a morrer, né, vamos dizer assim. A planta está desesperada, né, Thaís, tentando segurar tudo que ela pode de água e, muito além disso, né, ela não consegue nem capturar nada do solo, porque o solo muitas vezes está muito seco. Então, infelizmente, essas são as cenas aí que desolam a gente, né, que a gente se costuma ver aí, né, mais na época de estiagem, mais na época de verão aí pelo estado. Áreas secas, áreas mortas, infelizmente impactando aí a atividade agrícola aí de muitos municípios. Obrigada. Então tá, Thaís, voltamos a falar na semana que vem. Vamos ficar de olho aí nessa nova onda de chuva, né? Que deve estar esperada para o final de semana e se manter até a próxima quarta. Então, na próxima semana, a gente volta aqui e dá uma conferida, dá uma atualizada nesses dados. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Até amanhã.